Bom dia, Denise. Olá, tudo bem, Nirvana? Tudo certo? É uma É honra. você. Muito obrigada. É uma honra te entrevistar. Apresento vocês Denise Mascarenhas, facilitadora e editora de livros sobre o Mahalila no Brasil, que vai contar para a gente um pouco como é que esse jogo chegou na sua vida. Né? Eu estou fazendo essa série de entrevistas buscando os mestres do Mahalila no Brasil e é inevitável entrevistar seu trabalho e conhecer um pouco mais da sua jornada, que deve ser bem longa e eu quero muito poder conhecê-la. Por favor, conta pra gente como é que o Mahalila chegou até você. Bom, o Mahalila ele chegou para mim de uma maneira assim completamente abençoada e inusitada. Porque quando eu tinha 33 anos, eu passei por um processo de despertar de Kundalini e nessa época eu não tinha menor entendimento disso. Eu era engenheira e trabalhava com engenharia, vinha com uma vida de engenheira e com muito pouca familiaridade com a espiritualidade nesse sentido. Eu tinha uma espiritualidade mais convencional, era católica, e foi um percurso que eu também tinha um comprometimento com a minha espiritualidade, mas dentro de uma outra visão, de uma outra abordagem. E aconteceu que eu encontrei um mestre, e ele, no contato com ele, eu tive um despertar de Kundalini. E eu passei, na verdade, eu considero que eu passei a minha vida inteira tentando entender os processos de despertar, desde essa época. Então, eu fiquei uma estudiosa de processo de despertar. Então, quando nesse momento da minha vida, eu viajei para o sul do Chile. E eu estava indo atrás de uma compreensão do que eu estava vivendo. E eu estava com uma intuição absurdamente ampliada. Eu estava no momento de uma extrema abertura espiritual. E eu parei numa livraria no Chile, em Santiago. Eu tinha uma viagem de 14 horas de ônibus para o sul do Chile ainda, e eu chego lá e sou atraída pelo livro em espanhol Lila, do Harish Johari. Então, essa edição do Harish Johari, que é uma tradução da edição dele que ele escreveu em inglês para o espanhol, eu comprei. E era uma editora, hoje vendo depois, né, eu vejo que era uma editora pequena, que traduziu o livro do Harish Johari para o espanhol. Então, isso tem 27 anos, eu tinha há 27 anos atrás. Então, desde essa época, eu fiquei estudando o Mahalila e tentando entender e tentando usar. E como eu estava vivendo um processo de muita mudança, e eu comecei a trabalhar com pessoas a partir dessa época, eu larguei a engenharia e comecei a trabalhar com tudo isso. E eu conheci também o xamanismo nessa mesma época. Então, os meus interesses passaram a ser o processo do desenvolvimento da consciência. Então, na verdade, eu sempre desejei, desde essa época, de alguma maneira, traduzir o livro do Harish Johari para o português, porque ele nunca foi editado em português, o livro do Harish Johari. Tinha muitas publicações sobre ele, nessa época não tinha internet, não. Então, a internet não existia nesse tempo. Então, assim, a gente não conseguia pesquisar nada de Mahalila, porque não tinha internet, né? Assim, pensar num mundo sem internet é uma coisa engraçada hoje, mas naquela época não tinha internet. Então, eu fiquei com aquele conhecimento ali e eu conheci umas 3 pessoas que também já tinham ouvido falar, Mahalila, ouvido falar, era alguma coisa assim, ouvido falar. Então, dessa época, eu comecei a fazer trabalhos terapêuticos com Mahalila, estudando e procurando entender mais e tudo mais, e fazendo vários processos terapêuticos, porque eu larguei a engenharia e fui para a psicologia. Então, nesse tempo aí, eu fui fazer formação em biodança, fui fazer outras formações, inclusive psicologia, eu sou psicóloga. E comecei, como esse foi sempre meu tema de interesse, na verdade, a tradução do Mahalila e a escrever o livro sobre a tradução, né, que foram 2 obras que eu fiz, é o meu 3º livro, porque eu já escrevi outros livros sobre os estados de consciência. Então, eu tenho um livro que chama Em Busca da Pérola, que é um processo de despertar da consciência mais dentro da linha junguiana e que eu descrevo o meu próprio processo. Então, esse livro eu escrevi. Eu também estudei muito e me interessei muito pelo processo de desenvolvimento da consciência dentro da visão nativa americana. E
hoje, né, e o Mahalila, que foi o meu terceira publicação, é o desenvolvimento da consciência na visão hindu. Então, todos são processos que estudam o desenvolvimento da consciência, então eu tenho interesse na minha vida. A partir o que eu sempre propus foi modelos, tentar entender os modelos de desenvolvimento da consciência. Então, e cada um na verdade, diferentes. Então, assim, o modelo norte-americano, o modelo cota de desenvolvimento da consciência, que é a roda nativa de medicina, ele também, você pode fazer até paralelos com o modelo hindu, mas o que eu percebo é que o modelo, o Mahalila, ele é um modelo de extrema sutileza e de profundidade e sutileza no processo. Então, assim, ali está escrito, está tudo ali. E para mim, quando eu vejo um tabuleiro do Mahalila, é como se eu estivesse vendo aqueles fotos em 3D. Sabe? Aqueles desenhos que você vê assim, e depois quando você olha, ele aprofunda e faz uau! Então, a gente olha para o Mahalila e vê um tabuleiro, mas quando você se depara com ele, você não vê o tabuleiro mais. Você vê todo o movimento da energia do despertar, né? E o que está implicado ali, e quais são as questões desse desenvolvimento da consciência, que é chegar na iluminação, que é a consciência cósmica. Então, assim, eu conheci o Mahalila desta maneira. Então, mas foram esses anos todos que eu vim trabalhando, mas somente há 2 anos atrás, 2017, é que eu senti. Na verdade, eu não sei te explicar como foi. Foi um momento que eu falei assim: vou escrever sobre Mahalila, vou traduzir. E, na verdade, foi uma coisa incrível, porque eu acordei de manhã, e foi em janeiro de 2017. Eu acordei, eu estava terminando de escrever um livro sobre a roda nativa de medicina, e eu tinha até apresentado para a editora esse livro sobre o desenvolvimento da consciência no modelo nativo americano, e ele já tinha aprovado essa publicação, e o livro estava na revisão, e eu acordo em janeiro de 2017, levanto e falo assim: Mahalila, vou escrever sobre Mahalila. E eu começo a brigar comigo internamente, falo assim: que falta de lógica, eu tenho que terminar o outro livro. Aí a voz: não, agora. Eu falei: não, estou terminando o outro, não é agora. E aí eu ainda converso com essa intuição minha e falo assim: já que eu vou escrever sobre Mahalila, não vou escrever sem honrar quem primeiro trouxe esse conhecimento para o Ocidente, que foi o Harish Johari. Eu só vou fazer se eu tiver os direitos autorais da tradução. E aí eu fiquei 2 meses procurando quem detinha os direitos autorais do Harish Johari. E eu não consegui encontrar. E foi muito incrível, porque foram exatamente 2 meses de procura. Quando eu consegui descobrir quem era, eu descobri através de um cara na Holanda, que me trouxe informações de quem detinha os direitos autorais. Eu entrei em contato com quem detinha, e aí ele me disse: tem 2 meses que os direitos autorais estão disponíveis na língua portuguesa. Então, foi cheio de magia todo esse processo. Então, quando eu comprei os direitos autorais para traduzir o livro do Harish Johari, eu me senti como se alguém, né, como se esses mestres tivessem me falado mesmo. É a hora, é agora. E aí eu tive a ideia, que também foi uma coisa que me veio de intuição, de fazer as cartas. Porque eu queria representar isso de alguma maneira. Então, e as cartas fizeram uma diferença no trabalho. Ele acrescentou uma possibilidade a mais terapêutica de pessoa compreender aqueles diversos estados de consciência, usando intuição, usando a projeção. Eu vi que as cartas ela tem uma função muito projetiva e que ajuda a pessoa a se localizar. E aí, o jogo, a minha intenção única e exclusiva, parece hoje absurdo, porque as pessoas estão vendo o Mahalila aí crescendo, e aí fica parecendo que houve uma intenção disso. Não, houve um desejo, um chamado que eu acho que escutei. Que eu acho, naquela época eu achava, porque eu achava que aquilo era quase um capricho da minha cabeça, de falar assim: vou escrever agora, quando estava com outro livro terminando. Então, assim, o que eu percebo hoje, Nirvana, foi assim, que o Mahalila, ele caminha por si mesmo.
é um momento dele, é o momento dele se expandir. Na verdade, o Mahalila é o mais antigo oráculo da humanidade, como que ninguém conhece. Então, para mim, houve algumas questões, na minha visão, é minha percepção isso, que o Mahalila não pode ser conhecido. Por quê? Primeiro, que na Índia, ele é um jogo, ele é um tabuleiro com nomes em sânscrito. E cada nome em sânscrito dentro dos Vedas são verdadeiras enciclopédias. Então, assim, não vou falar de karma. Vou gastar dias falando de karma. Tem bibliotecas sobre karma, sobre dharma, sobre sabedoria, sobre consciência. Cada uma daquelas, sobre Maya. Então, cada um daqueles nomes em sânscritos, eles são verdadeiros tratados de milenares de sabedorias védicas. O papel do Harish Johari nesse processo foi como um mestre que ele era, uma pessoa que vivia na cultura indiana, que era um mestre hindu de grande sabedoria. Ele conseguiu pegar esses nomes em sânscrito e colocar o sentido para que a gente pudesse entender. Então, ele deu um sentido, ele resumiu, digamos, ele sintetizou uma coisa que é profunda e complexa, mas ele conseguiu colocar uma síntese. E aí, quando ele escreve esse livro em inglês, que é essa tradução dele, ela não se espalhou muito pelo mundo, porque, ou, imagino, que não tinha um alcance naquela época, não tinha internet, na época ele era vivo, não tinha, a editora também não era muito grande, e aí esse livro ficou restrito, esse livro dele em inglês ficou restrito. E a tradução em espanhol, que é uma tradução mais conhecida, também era restrita. E foi restrita a um grupo de pessoas do Enneagrama. Porque quem fez até o prefácio da edição em espanhol foi o Naranjo, o Cláudio Naranjo, que ele era quem trouxe o conhecimento do Enneagrama da personalidade para que criou na verdade, que criou isso. Não é que ele criou o Enneagrama, ele criou o Enneagrama da personalidade, ele estruturou isso. E foi ele que prefaciou a edição em espanhol do Harish Johari. Por quê? Porque é possível ver os egos dentro do tabuleiro. É possível ver todas as questões egóicas, tanto que eu, no meu trabalho, falo muito das estruturas de ego e relacionado com as serpentes. Então, o Enneagrama está ali dentro. Então, esses conhecimentos são todos do Oriente. Então, eles têm ligações. Então, o que acontece? O Harish Johari, ele é traduzido para o espanhol e ele escreve em inglês, mas ele escreve dentro da cosmovisão hindu. Então, para quem não está acostumado com o sânscrito ou com nomes de hindus, ele não vai entender o que é um prakriti, o que são os gunas. Você vai usar essas palavras, que é o que está dentro do livro dele, e não tem uma tradução do sânscrito. Então, isso foi um trabalho que eu quis fazer. E aí, teve um momento desse trabalho que eu não sabia a obra do Harish Johari, mas eu fiz uma escolha de deixar exatamente igual o Harish Johari pensou. Teve um momento que eu falei assim, olha, eu não vou interferir na percepção de um mestre. Eu não vou comentar o mestre, eu não vou fazer nada do mestre. Ele fez isso, ele era um hindu, ele conhecia a cultura indiana muito mais do que eu. Então, eu vou honrá-lo. E aí eu tomei a decisão de deixar ipsis literis o livro dele. O livro dele é o livro dele. Isso foi o que ele disse. Então, eu consegui, junto com o Fabian da Laszlo, dono da Laszlo, ele teve uma extrema abertura, que eu acho que ele tem um papel fundamental nesse trabalho, porque ele confiou completamente em mim e deixou a minha escolha completamente aberta. Ele não falou de preço, ele não fechou valores, ele não falou, não, é melhor, mais econômico você escrever um livro só. Não. Eu falei assim, olha, eu quero escrever o do Harish Johari, o meu, ele vai junto. Mas quem quiser pensar diferente, tem aí a fonte. Então, essa foi a minha preocupação com o Harish Johari, de preservar a fonte tal qual era. E aí o que eu fiz? Para que o livro dele ficasse mais fácil de ser compreendido, eu fiz o glossário de termos sânscrito no meu livro.
porque assim cada um que tem a sua compreensão, eu não posso pegar um ensinamento milenar e querer reduzi-lo à minha visão. Então, eu acho que eu vou ter uma visão, o outro vai ter outra, e o outro vai ter outra, porque ele é um ensinamento sagrado e ele vai possibilitar isso. Então, assim, a minha preocupação com essa tradução foi de manter a integridade da obra do Harish Johari. E não pôr um comentário, não pôr um nada. Assim, a obra do Harish Johari é essa. O tabuleiro que ele imaginou foi esse. As palavras que ele colocou foram essas. Apenas está traduzido do inglês para o português. Sim. E essa sua explanação é uma aula, né, Denise? É uma aula de historiografia, é uma aula da história, da progressão desse conhecimento no Brasil. É uma honra poder escutar em primeira mão da própria autora e os seus objetivos tão nobres que se misturam, sim, a como chega no Ocidente, mas, sobretudo, como a gente honra o ensinamento original. Né? Isso é uma dádiva mesmo, ouvir e certificar. Eu espero que as pessoas que venham assistir essa entrevista percebam o quanto isso é valioso do ponto de vista de qualquer tipo de trabalho de consciência. A gente honrar de onde ele veio e a gente poder perceber que a consciência caminha na individuação e no processo de cada um, mas ele veio de um lugar único e original. É lógico. Então, assim, isso para mim o meu desejo principal foi esse. Assim, hora nenhuma eu imaginei de verdade, agora que que as coisas caminharam, é que eu percebo o efeito. Mas eu tinha um compromisso, era como se eu tivesse, para mim era um negócio tão engraçado, porque eu não conhecia ele. Ele era indiano, eu não tive acesso ao Harish Johari nunca, mas eu tinha uma fidelidade ao trabalho dele que eu não sei de onde veio. Sabe assim, eu precisava honrá-lo. E eu precisava dar a ele o nome. Porque eu via que muitas publicações da internet, que depois começaram a aparecer, não honravam e pegavam o livro dele. Sabe? E isso me deixava intrigada e chateada. Então, assim, era como se eu quisesse, de todos os jeitos, dar a quem era devido o título. Então, foi isso que eu fiz com o trabalho do Harish Johari. Sim. Então, assim, ele para mim foi através dele que eu conheci o Mahalila. Eu não conheci de outra maneira. Eu não sou indiana. Foi através da obra do Harish Johari. E ela esteve presente em português, não. Mas ela tinha a edição em inglês e em espanhol. E as pessoas que tiveram acesso ao Mahalila tiveram acesso. Os mais antigos daqui tiveram acesso à mesma fonte que eu tive. Mas eu tinha essa preocupação muito grande de falar do Harish Johari. Sim. E assim, então foi esse o trabalho. E eu apoio. E aí, o apoio que eu tive da editora Laszlo, do Fábio, em especial, né, que também é uma pessoa que honra. Eu sou da constelação, eu não podia não honrar. Eu sou consteladora. Né, assim, mas antes de ser consteladora, eu já sentia essa necessidade de... É um ensinamento sagrado. Sim. Ele é uma coisa que vem dos mestres indianos, sabe? Ele vem... E a gente precisa, inclusive porque isso traz uma força para esse conhecimento, quando você traz a linhagem. Porque você tem toda uma linhagem ancestral por trás dele. Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso aconteceu. E eu, como terapeuta, como facilitadora de informação, como a entrevistadora nesse instante, eu lhe agradeço do fundo da alma a possibilidade de você ter feito isso para o Mahalila no Brasil e celebro, né? Então, a quem não conhece, eu convido a conhecer. Eu conheço sua publicação, li e reli de cabeça para baixo os 2 livros e, de fato, é uma honra poder ter tamanha fidedignidade à obra do Mahalila no Brasil. Então, Denise, eu estava celebrando e honrando esse movimento que você pôde realizar com a publicação e começando a formular a minha última pergunta para você, que na verdade vem ao olhar que você já foi dando nessa história do Mahalila e da publicação no Brasil. Você nos dizia agora há pouco como o jogo tem relevos e ele tem movimentos que vão ganhando profundidade e energias à medida em que ele é visto, jogado e percebido. E também você comentou conosco como é que ali se revela a parte da sabedoria hindu, da cosmovisão hindu, como é que o ego se formula no desafio da vida, né? Como é que ele vai ali achando os seus desafios que estão bem postos nas 72 casas do jogo. Conta pra gente como é que é essa dimensão, ao mesmo tempo projetiva,
que estão nas casas, presentes nos nomes sânscritos, que inclusive tem essa dimensão tão rica, tão enciclopedista, mas ao mesmo tempo o jogo nos fornece pistas para caminhar na consciência, no despertar da consciência, nesse jogo entre o ego e a própria consciência. Conta pra gente como é que é a sua visão disso, que o Mahalila pode oferecer na nossa percepção de autoconhecimento. O Mahalila, para mim, nesta questão do mapa, né, da consciência, do desenvolvimento da consciência, ele, de todos os modelos que eu me deparei, que eu estudei, ele é o mais sutil. Por quê? O que acontece? Nós temos modelos, às vezes, no Ocidente, como nós temos uma cultura que ela é muito mais voltada para um desenvolvimento do ego e não da essência. Então, o que a gente entende de desenvolvimento integral da consciência para nós ocidentais, se parece ou se confunde com o desenvolvimento do ego. Então, isso para mim é o grande lance do Mahalila. E por que ele é tão importante? Porque qual é um modelo nosso próprio, da nossa cultura de desenvolvimento da essência? O que modelos nós temos ocidentais? Que são com esse nível de aprofundamento que tem a cultura hindu. Então, assim, se a gente for fazer um paralelo entre duas culturas, a nossa cultura, ela desenvolveu muito o ego. E a cultura oriental, a Índia, ela tem uma visão que a gente não tem, que é uma visão de iluminação, de consciência. Não tem essa visão. Então, você vê assim, na nossa prática comum, eu sou psicóloga, vou atender uma pessoa que não tem nenhuma noção disso. Para ele é difícil entender. Falar assim, olha, você tem outras possibilidades. Você pode, tem algo a mais, tem uma inteligência a mais, tem uma consciência diferenciada dentro de nós, como uma possibilidade. A pessoa olha e fala assim, o que ela está falando? Então, para o público, de uma maneira geral, não existe essa instância superior. O que existe é um ego bem desenvolvido. Para nós, o que existe é um grande egão. Mas vamos falar que esteja bem equilibrado. Mas o que nós almejamos na nossa cultura ocidental é desenvolver um poder pessoal, é desenvolver um equilíbrio egóico, um equilíbrio no nosso ego, que se equivale, no máximo, ao nosso terceiro chakra, beirando o quarto, pode ser. Né? Mas essa a noção de desenvolvimento. E isso é muito desequilibrado se a gente não pensa de uma outra maneira, se a gente não acredita ou não tem experiência, porque não é uma questão de crer, é uma questão de crer para quem não conhece nada. Então, é uma questão de crer, porque para quem vivencia, não é uma questão de crença. Para quem nunca viu água, eu acredito que exista água. Para quem bebeu água, não é uma questão de fé. Tem um copo de água aqui. Não, é uma questão de experiência. Eu bebo a água. Água. Mas quem nunca viu, eu acredito. Então, assim, para nós ocidentais, e por que o Mahalila, eu acho que tem uma função especial nesse momento? Porque ele revela, nós estamos despertando, como nós todos estamos despertando para outras possibilidades. Talvez, aí tem várias explicações para isso, porque nós estamos num amadurecimento, porque a nossa ciência, ela também frustrou, porque ela não trouxe respostas, e aí as pessoas estão querendo voltar um pouco mais para dentro. E nesse processo de desenvolver a consciência tem muitos desafios. Então, o Mahalila, ele mostra as pistas, os perigos, os riscos. Ele mostra que você, enquanto não estabiliza a sua energia de consciência, você cai. E é o que a gente vê. É o que a gente vê com todo mundo. A gente vê com os gurus, com os mestres, com nós mesmos. Não precisa ser só lá, não. Aquilo ali é só um modelo, exemplos de gurus que caíram, de pessoas que subiram energeticamente, que alcançaram determinados níveis de poder em relação à energia, que estão sujeitos a quedas. Porque enquanto a gente não estabiliza essa energia, nós estamos sujeitos a quedas. Nós, né? Eles, nós. Então, quando você olha para aquele mapa e observa, mesmo que você não tenha caído nada, mas que você olha para aquilo ali e fala assim, uau, aqui tem riscos. Tem riscos, por exemplo, em eu me acomodar, porque a vida ela é dinâmica, ela é impermanente.
Então você não pode, eu estabeleci nesse lugar aqui e pronto. Não existe acampamento no desenvolvimento da consciência. Não existe, você não pode acampar, você pode descansar um pouquinho, comer ali, tal. Mas a vida vai te colocar desafios, porque não há impermanência, né? Não há permanência. Nós vivemos, isso é uma questão da existência. Enquanto a gente não estabiliza a energia da consciência, nós estamos com uma energia ainda impermanente, onde está a riscos. Eu acho que o Mahalila é igual subir uma montanha. Então, assim, imagina, você tem uma montanha para subir, você é um alpinista. Outro dia eu fiz uma live falando comparando um elevador com uma montanha. No elevador, quem manda no elevador, a gente está ali só naquela subida e descida, e é uma coisa que não te coloca numa abertura. Mas quando você vai subir uma montanha, uma Mahalila é um mapa da subida da montanha. Então, é muito útil você ter um mapa quando você vai subir a montanha e saber que lá naquele lugar ali tem um risco de você escorregar. Ou também tem um atalho. Então, ele traz essa percepção de que dos riscos e das possibilidades no desenvolvimento da consciência. E eu acho que é isso que é a grande coisa que ele traz. E nós, ocidentais, aqui no jeito da nossa cultura, temos poucos modelos para isso. Sim, é muito bonito. Sim, é muito bonita essa sua percepção de como o jogo pode nos ajudar a subir essas montanhas da nossa vida e a perceber que, de fato, a consciência é um jogo dinâmico de autoconhecimento, né? Acho que é uma linda definição do jogo e proporciona a gente a compreendê-lo com uma dimensão mais profunda, né? E, por fim, eu gostaria só de ressaltar que você tem uma formação em andamento, né? Você tem formado facilitadores de Mahalila. Conta um pouco pra gente encerrar essa entrevista, como é que acontece essa formação, para as pessoas poderem também te acessar e te conhecer. Bom, muito obrigada até por essa oportunidade de estar falando sobre isso. É que, sim, porque eu veja bem, o Mahalila, o livro, ele possibilita você mecanicamente, pelo menos, jogar. Então, vocês vão falar, não, mas eu comprei o livro, não preciso de uma formação. Bom, imagina que o Mahalila, como eu disse, ele tem níveis e níveis de aprofundamento. Então, quando uma pessoa joga o Mahalila, ele revela a dinâmica da pessoa, quer ela queira, quer não. Outro dia eu estava brincando com o menino e ele pegou o meu jogo e eu nem queria que ele jogasse, porque eu estava assim, ai meu Deus, e ele lá jogando, e ele viu e ele olhou, uma criança. Ele olhou e falou assim, é porque a ligação entrou aqui no meio. Tá me ouvindo? Peraí, o seu som sumiu, Nirvana. Sim. Só um minuto. Pronto, retomei. A criança olhou o jogo e disse, uau, e você estava nesse ponto quando interrompeu. Exatamente. Então, assim, o jogo, ele revela uma dinâmica. E aí você, como terapeuta, você pega um jogo deste e você não compreende esses processos do despertar. E aí você tá lá, jogar o jogo mecanicamente, qualquer um joga, é jogar os dados, andar nas casas, é como andar num jogo qualquer. Mas não é isso que ele tem, isso é reduzir ele muito. Ele é um grande mapa do desenvolvimento da consciência. Independente do caminho que você está percorrendo ali naquele momento, independente, você não precisa nem jogar, mas você tem ali um grande ensinamento, um ensinamento milenar. Então, é necessário uma formação, é necessário um aprofundamento, é necessário conhecer mais profundamente para que você se aventure, porque senão eu acho que é uma aventura, jogar e colocar e ser guia de outro na montanha. Se você nem nunca percorreu essa montanha, você vai ser guia do outro numa montanha. Porque não é um, sabe, ele tem um nível de profundidade que aparece. As pessoas são tocadas pelo Mahalila. Então, assim, quando uma pessoa jogou o Mahalila, eu vejo isso. Às vezes uma pessoa jogou comigo há 15 anos atrás e ainda se lembra do jogo. Tamanho é um impacto na vida da pessoa. Ele é um impacto na consciência, não na vida, na consciência. Então, a formação ela é necessária para que você aprofunde no que aquilo quer dizer. Além de, você caiu nessa casa e não sei o quê. De aprofundar no que aquele conhecimento quer dizer. Então, a minha formação, ela tem uma parte vivencial e uma parte teórica. Então, a parte vivencial,
as pessoas participam de um seminário vivencial para que elas sintam a energia nelas primeiro, e depois é que elas vão para uma formação que hoje tem sido na forma de retiros. Então, a formação hoje ela está acontecendo na forma de retiro. São 8 dias de retiro. Então, existe um grande aprofundamento nessa questão do teórica e vivencial para que a pessoa entenda de onde está vindo, que coisa é essa, a energia das casas. Então, hoje a formação minha tem sido assim, 8 dias de imersão. Nós fizemos uma agora em julho e foi incrível. Tinha muitas pessoas, a gente estava num sítio, num lugar de natureza, uma alimentação adequada. Então, assim, com todas essas possibilidades de estar trabalhando de fato o desenvolvimento da consciência, ampliando a consciência para compreender o jogo mais profundamente. Que lindo. E daí está lá no meu site me explicando, né? Se alguém quiser ver, está no www.mahalila.com.br, tem lá toda essa informação. Perfeito. Eu vou também, assim que fizer esse post, facilitar as pessoas com os links necessários para te achar, inclusive as tuas publicações. Eu queria te agradecer imensamente, honrar você como uma das mestras do Mahalila no Brasil, assim como outros que eu tenho o prazer e a alegria de entrevistar, na tentativa muito humilde de fazer com que nossa egrégora seja sempre uma egrégora muito comprometida com a consciência e que o Mahalila possa crescer na sua grandiosidade mais milenar até cada um de nós. Denise, muitíssimo obrigada por essa entrevista. Foi uma honra poder lhe escutar. Eu também foi uma alegria enorme poder compartilhar. E com uma pessoa também que está tão alinhada com o Mahalila. Gratidão, Nívia, eu adorei. Obrigada, Denise. Obrigada e um forte abraço a você. Espero vê-la em breve. Para você também, minha querida. Muito obrigada. Um beijo para todos os seus ouvintes também. Muito obrigada, Denise. Um abraço. Outro.